Chegamos ao ano de 2020, o Palmeiras se sagra bicampeão da Libertadores da América depois de 21 anos. A gente faz a festa lá no Maracanã, infelizmente, por conta da pandemia, sem a grande presença do público, mas não apagou, não ofuscou o nosso título, uma campanha irrepreensível, e o Palmeiras se torna pela segunda vez campeão da Copa Libertadores da América. Essa é a série especial Palmeiras na Libertadores, onde a gente conta todas as campanhas do Palmeiras desde 1961 e hoje a gente vai falar da campanha de 2020, que na verdade terminou no ano de 2021, justamente por conta da pandemia, que segue ainda em todo o mundo. Então a Libertadores de 2020 teve aí 47 participantes, mais uma vez com formato de janeiro a janeiro neste caso, né? Geralmente é de janeiro a novembro, mas acabou extrapolando um pouquinho por conta da pandemia e o Palmeiras se sagrou campeão em janeiro, um jogo disputado contra o Santos em final única. Então mais uma vez o Palmeiras consegue a melhor campanha não só do seu grupo, mas no geral, conquista aí 5 vitórias e um empate, termina com 16 pontos e avança com primor para as oitavas de final. O Palmeiras teve no seu grupo o Guarani do Paraguai, o Bolívar da Bolívia e o Tigre da Argentina. Então um grupo relativamente fácil, né, por conta da falta de tradição desses times, mas o Palmeiras fez a sua obrigação, atropelou os adversários, não deu chances e conseguiu a classificação com muita facilidade. Então o Palmeiras amassou seus adversários na primeira fase, né, foram muitas vitórias, inclusive as duas últimas por 5-0, diante do Tigre no último jogo e também por 5-0 no penúltimo jogo diante do Bolívar. E o Palmeiras chega às oitavas de final, também deu sorte ali no cruzamento, né? Porque pegou o Delfim do Equador, um time inexpressivo, mas o Palmeiras não quis saber, foi lá no Equador, venceu por 3-1, trouxe um bom resultado aqui pro Allianz Parque e sapecou mais uma goleada por 5-0, garantindo assim a sua classificação para as quartas de final. Nas quartas de final, o Palmeiras pega até um time tradicional, né, mas que não tem tantas glórias assim na Libertadores, que é o Libertad. Faz um jogo difícil lá em Assunção, empata por 1-1, mas resolve a parada aqui no Allianz Parque, mete 3-0 e garante a classificação para a fase semifinal. E na semifinal a gente tem os confrontos mais eletrizantes, né? Claro que a final foi muito emocionante, mas a semifinal, torcedor palmeirense, não no primeiro jogo, né? No segundo jogo sofreu demais. No primeiro jogo um chocolate do Palmeiras, né? Um 3-0 que poderia ter sido 4, 5, o Palmeiras jogou demais. É verdade também que o River criou muitas chances, nós tivemos um tanto de sorte ali no primeiro jogo, porque o River Plate perdeu alguns gols, né, na frente do Everton. O Everton fez algumas defesas importantes, mas no final das contas a gente meteu 3-0, trouxe uma vantagem gigante aqui para o Allianz Parque, acabou perdendo por 2-0, foi um jogo muito difícil de ser apitado. O River Plate é um grande time, né, continua sendo, mas aquele time de 2020 era sacanagem, né, o que jogava. Então aqui no Allianz Parque já era esperado um jogo difícil, mas nenhum palmeirense imaginava, né, perder a classificação depois de ter vencido por 3-0 na casa do adversário. Mas o River Plate jogou bem aquela partida, colocou o Palmeiras na roda, envolveu o time alviverde, mas o Palmeiras conseguiu se segurar, contou com a ajuda ali, né, dos deuses do futebol, digamos assim, porque vários lances polêmicos o Palmeiras acabou sendo favorecido, inclusive eles chegaram a fazer 3-0, mas o gol foi anulado por conta de um impedimento no começo da jogada que nenhum palmeirense imaginava, né, que pudesse acontecer, mas com o VAR, graças a Deus, esse gol foi anulado corretamente, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado ali, ainda tinha um possível pênalti no final, mas o juiz foi firme, apitou corretamente, o Palmeiras conseguiu a classificação no sacrifício, né, para a final. E na final, que foi disputada só em janeiro de 2021, né, justamente por conta da pandemia, o Palmeiras enfrentou o Santos em jogo único. O Breno Lopes entra no jogo, faz um golaço de cabeça depois de um cruzamento do Rony, uma bela jogada ali do Danilo, que deu o lançamento para o Rony cruza e o Breno Lopes consegue uma cabeçada espetacular para vencer o goleiro do Santos e o Palmeiras levanta o bicampeonato no Maracanã. Então foi uma campanha perfeita, né? O Palmeiras amassou seus adversários, ganhou dos times de menor expressão quando precisava, amassou o River Plate lá na Argentina. É verdade que perdeu feio aqui no Allianz Parque, mas
tudo valeu a pena porque o time se sagrou campeão e conseguiu levantar esse segundo caneco. Então na campanha inteira o Palmeiras fez 13 jogos, venceu nada mais nada menos do que 10 partidas, empatou 2 vezes e só sofreu a derrota para o River, né? Não fosse esse acidente ali no Allianz Parque, o Palmeiras teria sido campeão invicto, mas faz parte do jogo. O Palmeiras, até por conta da vitória, né, no primeiro jogo, era sabido que o River Plate viria para cima e pelo bom time que tem, conseguiu a vitória aqui no Allianz Parque. Acabou atrapalhando ali um pouquinho do caminho do Palmeiras, mas não foi suficiente para o Palmeiras deixar de disputar o título e vencer a competição. O Palmeiras conseguiu incríveis 33 gols marcados e sofreu só 6 gols, então uma marca dessa equipe, fazia muitos gols, né, muitas goleadas, e sofria pouco ali na defesa. E terminamos aí com 2 artilheiros na competição, né? O Luiz Adriano e o Rony terminaram empatados com 5 gols e foram os artilheiros pelo Palmeiras. E o curioso, né, que o Palmeiras foi treinado nessa Libertadores por 4 treinadores diferentes, né? Para quem não lembra, o Vanderlei Luxemburgo começa ali a fase de grupos, classifica o time, ele acaba caindo no meio da competição, chega o Abel Ferreira e além dele, né, o Andrei Lopes e também o João Martins acabam comandando a equipe pelo menos um jogo e o Palmeiras termina aí com 4 treinadores numa mesma edição de Libertadores. Eu vou deixar aqui todos os jogos do Palmeiras nessa campanha campeã, então desde as disputas ali, então você consegue ver aqui, né, toda a sequência do Palmeiras na primeira fase, acaba só empatando com o Guarani em 0-0, mas todos os outros jogos o Palmeiras vence bem, dentro de casa, fora de casa, não tinha estádio ali, o Palmeiras ia para cima e conseguia vencer. E aí a gente passa ali pelas oitavas de final no confronto contra o Delfim, também o confronto diante do Libertad, os confrontos diante do River Plate e a final contra o Santos. Então você consegue ver os detalhes aqui dessas partidas. O time base da Libertadores de 2020, ele tinha alguns remanescentes ali de 2019, né, que tinha sido uma boa campanha também. Então tinha o Everton no gol, o Marcos Rocha na direita, o Gustavo Gomes e o Luan fazendo a zaga. Na lateral esquerda tinha o Vinha, fazia o meio campo ali, né, o Gabriel Menino, o Danilo, o Zé Rafael, que inclusive jogou a final da Libertadores. O Felipe Melo acaba se machucando ali numa parte importante do mata-mata, mas ele era titular dessa equipe, né, volta para a final, acaba disputando alguns minutos. E a gente tinha ali o Zé Rafael, o Rafael Veiga, o Luiz Adriano e o Rony. Lembrando que o Dudu ainda não fazia parte desse time, né, ele tinha sido vendido, ficou um tempo fora e só voltou para essa edição da Libertadores já no período de mata-mata. Então essa foi a campanha de 2020, o Palmeiras chegou a 10 vitórias, né, na competição, só uma derrota, então foi irretocável a campanha do Palmeiras, merecidamente campeão. Seria um pecado esse time não vencer a Libertadores, por tudo que o time já vinha produzindo nos anos anteriores, né? Então batia na trave ali, caía na semi, caía nas quartas, sempre com algumas falhas pontuais, mas dessa vez todo mundo conseguiu jogar bem. Não tivemos aí jogadores com grandes falhas, né, em momentos decisivos, e o Palmeiras conquista a obsessão do torcedor, a sua segunda edição de Copa Libertadores. Então esse é o penúltimo vídeo da série especial Palmeiras na Libertadores, contando a história aí de 2020. Amanhã a gente tem o último episódio da série, falaremos sobre a campanha de 2021, que não terminou. Evidentemente, daqui 3 dias a gente tem a grande final contra o Flamengo, então fica por dentro. Amanhã às 20 horas a gente divulga aqui o último vídeo da série e você vai saber tudo que rolou até a final contra o Flamengo nessa edição de 2021. Eu fico por aqui, rapaziada. Eu peço para você se inscrever nesse canal, para você curtir esse vídeo, comenta aqui o que você está achando desses vídeos, dessa série, né, do nosso canal. E eu agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!